Fala galera do Enem! O tema escolhido foi o conceito de família no século XXI, e é esse tema que nós vamos abordar aqui. É um tema bastante polêmico, que envolve não só a constituição da família, como critério de adoção e tudo mais. Ok? Então vamos lá, solta a vinheta. O conceito de família vem mudando há muito tempo. Em 1977 é aprovada no Brasil a lei do divórcio. Até então as pessoas não podiam se divorciar, elas só podiam se desquitar ou separar, no caso. Na verdade, em 77 é um grande marco, porque as pessoas passam a ter o direito ao divórcio, que é o rompimento legal de qualquer vínculo jurídico que a mulher tem com o homem, que o homem tem com a mulher. Em 1996, você vai ter outro grande passo para isso, que é a questão do reconhecimento da união estável. Um homem e uma mulher vivendo sobre o mesmo teto, compartilhando conta, tendo filho, isso a partir de um certo tempo é caracterizado como um casamento, tem o mesmo valor legal de um casamento. Isso só acontece em 96. Finalmente, em 2011, a gente tem, acho que, o grande marco nessa mudança do conceito de família que a gente tem no Brasil. Porque você vai ter o Supremo Tribunal Federal vai reconhecer por 10 votos a 0 que um homem tem o direito de viver em regime conjugal com outro homem, ou uma mulher com outra mulher. Por fim, agora, em 2015, você teve mais um momento, que foi o reconhecimento do direito de um casal homossexual adotar uma criança. O que a gente está vendo com isso tudo? Está vendo que o conceito de família está mudando. Você passa no século XX, durante muito tempo, você teve o conceito de pai e de mãe. Aquilo fixo, eterno e dito pela Igreja Católica como algo indissolúvel, que Deus uniu, o homem não vai separar. A lei do divórcio 77 diz que não, separou juridicamente, você passa a poder constituir outras famílias. Então você vai ter a criança que tem o pai e a madrasta, a mãe e o padrasto. Quer dizer, ela passa a conviver com 2 núcleos familiares. Em 96, você vai ter outro momento, que é a criança que é filha de 2 pessoas que moram juntas, mas que não são casadas oficialmente. Aí você vai ter mais uma vez a constituição de um núcleo, uma ideia de núcleo familiar. Em 2011, você vai ter a grande mudança disso, que é a ideia de que 2 homens vivendo junto, ou 2 mulheres vivendo junto em regime conjugal, caracterizam um tipo de família. E finalmente, agora em 2015, você tem o direito que essa família tem o direito de adotar um filho. Esse é o conceito de família que muda. Independente de você concordar ou não, da sua religião ser a favor ou não, isso muda, não tem jeito. Você vai ser contra, você só sofrer em dobro, 2 vezes, porque é contra e porque não vai mudar. Então não tem jeito. A questão o que está sendo discutido aí é uma questão de direitos civis. E é isso que é o tema para ser tratado dentro do Enem. É a questão do direito civil. Esse é o tipo do tema que é melhor você tratar no formato causa e consequência. Não dá para você polarizar lado positivo e lado negativo, porque não há lado negativo. A questão, o que você pode chamar de lado negativo é ir de encontro à sua fé, ao que você acredita, mas a sua fé não é a referência de tudo. Aliás, vou dizer uma coisa para você pode ficar chocado. Deus não é uma unanimidade. Não é todo mundo que acredita e a gente não pode impor o fato que a gente acredite ao outro, o outro acreditar forçosamente. É a mesma coisa do outro que não acredita querer obrigar que a gente não acredite também, ok? Então vamos entender. A sua religião não é uma referência para o assunto, e Deus não é uma unanimidade. Então vamos trabalhar isso fora do aspecto religioso para poder trabalhar a questão de maneira mais razoável. O foco desse tema é causa e consequência. É o típico tema que você vai tratar causa e consequência. Vamos entender como é que funciona isso. Bom, essa questão dos direitos dos casais, das novas constituições de família, você tem hoje, por exemplo, casais separados que constituem famílias separadas, casais de uniões homoafetivas que constituem uma família também. Na verdade, isso na verdade a sociedade está referendando por lei o que já existia há muito tempo. Você tinha antigamente essa coisa, o que você tem hoje na lei é o que já existe há muito tempo. O costume, ele precede a normatização. Primeiro já existia isso, agora existe a normatização, que dá o direito a essas pessoas. Então, se isso já existia, ninguém inventou a questão de casais homossexuais, ninguém inventou a questão de casais que não são casados constituírem uma família, ninguém inventou isso, isso sempre existiu. O que está sendo discutido é os direitos civis dessas pessoas. E é esse o foco que você tem que trabalhar no Enem, a questão do direito civil dessas uniões, desse conceito de família.
E qual a consequência dessa mudança no conceito de família? Quer dizer, você tinha uma família nuclear que era papai, mamãe, os filhinhos, cachorro e tudo mais, aquela coisa, e agora você passa a ter um outro conceito de família. O que muda nisso? Bom, muda basicamente que você está falando de uma questão de garantir direitos civis. Esse é um aspecto a ser colocado. Poxa, se o cara paga imposto igual todo mundo, igual um casal hétero, por que ele não tinha os mesmos direitos que um casal hétero, né? Só porque você discorda que dois homens vivam juntos? Aliás, esse é um assunto que nem deve ser tocado quando você fizer a redação, porque caracteriza um tipo de preconceito e desrespeito aos direitos humanos. É fato que nós estamos diante de uma mudança de paradigma, de uma mudança de modelos sociais. E isso é, na verdade, essas leis, elas vêm só a consolidar uma coisa que já existia. Isso é a mudança de paradigma. E, ao mesmo tempo, a mudança de paradigma, quando você admite que um casal pode adotar uma criança, você abre um espectro de possibilidades para essas pessoas, que é de viver uma vida como as outras pessoas vivem normalmente, com os direitos garantidos, com o Estado assegurando legalmente que eles são cidadãos. Isso é o tal do exercício pleno da cidadania. É dar ao indivíduo condição desse exercício pleno através da manutenção dos seus direitos. Um dos grandes erros que existe, que se fala muito, é que somos todos iguais. Não, não somos todos iguais, somos diferentes pra caramba um do outro. Mas a questão é, perante a lei, todos temos que ser tratados de forma igual, todos temos que ser considerados de forma igual. O que você não deve fazer de jeito nenhum com esse tema? Você não deve utilizar argumentos religiosos em hipótese nenhuma, porque os argumentos religiosos vão acabar se baseando muito em preconceitos de que homossexual não é normal, que Deus odeia homossexuais, que na Bíblia está dizendo que homossexuais não é certo. Então não toca nesse assunto. Trabalha só a questão dos direitos civis, a manutenção dos direitos civis e a ideia de que você já tinha esse costume, essa ideia na sociedade, e hoje o que está tendo é uma discussão de garantir a cidadania dessas pessoas. Segunda coisa, cara, você tem o direito de ter os pensamentos mais idiotas possíveis contra o homossexual ou contra negro. Isso é uma coisa que a gente não tem como controlar a cabeça das pessoas. Mas em momento algum mencione nada que possa dar margem a isso. Por exemplo, você escrever e falar assim, os gays conseguiram seus direitos porque eles devem ser tratados como pessoas normais. Cara, isso é horrível, porque eles são pessoas normais. Né? Como se fosse um negócio horrível. Então, releia o seu texto, faça o resumo e toma cuidado para não utilizar esse tipo de expressão, para não deixar passar nenhum tipo de preconceito ou homofobia. Cada um é cada um, as pessoas têm o direito de pensar como quiserem, mas você imagina que aquilo é um exame nacional. Então, e uma das coisas que é colocada é o respeito aos direitos humanos. Então, mesmo que você não nutra respeito, o que eu considero uma barbaridade, por favor, tenha juízo e não escreva besteira nesse sentido, ok? Enfim, esse é o tipo do tema que o foco é direito civil, garantido o direito à cidadania a todas as pessoas, que esse é o conceito de uma democracia, é o conceito de um país igualitário. Agora vamos às dicas finais, que são muito importantes. Observei nos textos que vocês fizeram na semana passada, eu acho importante a gente prestar atenção nisso. Primeiro, preste atenção no número de linhas. É claro, o Enem fala 7 linhas, que é o mínimo que você coloca, mas vamos tentar fazer um texto de 20 linhas, porque em 8 linhas não dá para fazer porcaria nenhuma. Vai ficar muito ruim o texto. Tenta desenvolver o assunto, pensar sobre o assunto, para você poder começar a trabalhar essa questão. Outra coisa, faça rascunho, sempre faça rascunho. Faça o rascunho e aprenda a fazer esse rascunho mais rápido. O tempo do Enem é curto. Cara, gerencia o seu tempo de modo que ele fique mais produtivo possível. Mas faça esse rascunho, não deixe de fazer, porque o trabalho fica muito melhor quando você escreve, organiza as ideias, relê e passa limpo. E por fim, não diga nada pela metade. Você começa uma frase, termina essa frase, não diga os pedaços dessa frase. Por quê? Porque quem está te lendo não está na sua cabeça. Ele vai avaliar o que você é capaz de escrever, não o que você é capaz de pensar. Ok? Então é isso. Vamos então ao próximo vídeo que nós vamos trabalhar, que é a discussão do tema que foi aplicado em sala de aula, que vai ser divulgado na semana que vem. Um abraço e até mais.